Estudamos aqui no domingo sobre fazer a nossa parte. E vimos aqui que Jesus fez a parte dele. A parte que cabia a Jesus fazer, ele fez. Ele morreu na cruz, ele não pecou, ele venceu a morte, ele venceu o pecado. E por conta disso, Deus aceitou o seu sacrifício. E é por isso que nós estamos aqui hoje, aqueles que têm Jesus, lavados e remidos pelo seu sangue. Fazer a nossa parte não é nada mais do que, me permita essa expressão, a nossa obrigação. A nossa obrigação é fazer a nossa parte. E a parte que cabe ao cristão, talvez vá um pouco além do que se viva hoje aí fora. A parte do cristão é confiar em Deus, crer no Senhor nosso Deus, é se esforçar, é acreditar sempre que Deus está no controle e Ele permite situações para a gente crescer, para a gente aprender e continuar realmente firme na presença dEle, num tempo como o nosso, que a gente vê a Bíblia se cumprindo. A Bíblia diz que haveriam, Jesus falou, no final dos tempos, vocês haverão de falar ou ouvir falar sobre guerras, rumores de guerras, pestes, fome, desgraça, terremotos, aconteceriam no final dos tempos. E como eu já disse aqui, eu creio que nós estamos vivendo no final dos tempos. Haja visto o que está acontecendo no mundo. Uma guerra quase que declarada entre Estados Unidos e Coreia do Norte, uma guerra civil há 5 anos e meio na Síria, já morreram mais de 300 mil pessoas, uma guerra que existe nos países pequenos, guerras civis particulares em países pequenos da África, pestes que têm matado milhares de pessoas pelo mundo, fome, tem gente no Brasil que passa fome. Ou seja, a gente está vendo a Bíblia se cumprir. Então nós como cristãos, o que cabe a nós fazermos é a nossa parte, é continuar firme. Porque mais cedo ou mais tarde Jesus virá buscar a sua igreja. E quando isso acontecer, aqueles que estão firmes, fazendo a sua parte, vão vencer e vão se encontrar com Jesus na cruz. E eu quero continuar falando sobre esse assunto hoje, só que quero ir além. O tema de hoje, um passo a mais. Eu desejo estudar com vocês hoje essa atitude de ir além. Porque, como eu já disse aqui algumas vezes, o cristianismo de hoje, os cristãos, na verdade, de hoje, eles estão vivendo numa zona de conforto, que às vezes até incomoda alguns cristãos mais velhos. Pessoas que vivem acomodadas, pessoas que estão assim, dormindo espiritualmente, pessoas que estão desanimadas, pessoas que estão pensando até em desistir de ser cristãs, pessoas que, infelizmente, por conta das lutas, das dificuldades, estão mais falando palavras de maldição do que de bênçãos. Enfim, a gente tem vivido isso. Eu quero estudar com os irmãos, porque nós, como cristãos, sempre devemos ir além, dar um passo a mais. Você de repente fala assim, pastor, você fala para a gente orar. A Bíblia ensina, na verdade, a gente a orar. Daniel orava 3 vezes ao dia. Elias orava constantemente. Eliseu orava constantemente. José orava constantemente. Jesus, então, orava constantemente. A Bíblia tem N versículos que nos ensinam a orar. E de repente você fala assim, mas eu já oro tipo 15 minutos todo dia, eu já oro, quem sabe, meia hora todo dia, tem gente que ora 1 hora por dia, eu oro às vezes 5 minutos de manhã, 3 minutos no almoço, 10 minutos à noite, mas você pode, quem sabe, se esforçar e ir além, dar um passo a mais, orar um pouco mais. Por exemplo, você já tem tido tantas decepções na tua vida, decepções com pessoas, decepções de trabalho, negócios que você, por exemplo, tentou fazer e não conseguiu, conquistas que você às vezes buscou isso e de repente faltou só um pouquinho para você chegar lá. Nessa noite essa palavra é para você. Hoje chegou a noite de você dar um passo a mais,
de sair desse marasmo espiritual, de sair dessa situação que você está vivendo, de sair deixar essa luta para lá. Na verdade, como diz a Bíblia, passar pela luta. Porque como eu já disse aqui, tem muitos cristãos que vivem em luta, vivem na luta. E a luta não foi feita para você viver nela. Você passa por uma luta. Aí você passa por essa, pode vir até a outra, mas você passa pela outra luta. Aí vem uma luta talvez um pouco maior, mas você passa por ela. Cristão que é cristão, ele passa pela luta, ele não vive na luta. Essa é a diferença talvez das pessoas que vão sempre além, que dão um passo a mais. Por isso que algumas vezes eu já disse aqui, o inimigo é astuto. A Bíblia diz isso. O inimigo é astuto, o inimigo engana, o inimigo mente. Ele quer de alguma forma limitar a nossa fé. Ele quer de alguma forma botar um limite e dizer assim, daqui você não passa. E para muitos cristãos hoje, pessoas que se dizem cristãs, estão vivendo assim, nesse limite. E hoje é dia de você, ou noite de você dar um passo a mais. O inimigo fez um risco, falou, daqui você não passa. Hoje é noite de você bater o pé. Porque a Bíblia diz, sujeitai-vos debaixo da potente mão do Senhor. Resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Amém, irmãos? Amém, irmãos? Você que trouxe a sua Bíblia, vamos ler um texto aqui juntos. 1 Samuel, capítulo 2. Eu acredito que é o 2. Se não for o 2, é no 1. Mas é 1 Samuel. 1 Samuel conta uma história muito conhecida, muito conhecida. Você já deve ter ouvido vários pregadores falarem por dela. Já usei este texto também como tema de algumas mensagens que preguei aqui. 1 Samuel capítulo 1 mesmo. Interessante essa história da mãe de Samuel, chamada Ana. Vamos ler aqui, se você está vendo alguém sem Bíblia do teu lado, se você puder repartir a leitura, por favor, faça isso. Lembrando, como eu já disse, a gente usa aqui a versão NVI da Bíblia, uma versão mais aportuguesada que o português do Brasil. Vamos versículo por versículo para ficar mais fácil de entender. 1 Samuel capítulo 1, versículo 1 diz que havia certo homem de Ramataim, Zufita, dos montes de Efraim, chamado Eucana, filho de Jeroão, neto de Eliú, bisneto de Tou, filho do Efraimita Zufê. Jesus amado. Quem está pensando em ter filho tem várias sugestões de nome aqui. Versículo 2. Ele tinha 2 mulheres. Naquela época podia, tá, gente? Uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. Versículo 3. Todos os anos, esse homem, que citamos aqui, Eucana, ele subia da sua cidade a Siló para adorar e sacrificar ao Senhor dos Exércitos. Lá, Ofni e Finéias, os 2 filhos de Eli, eram sacerdotes do Senhor. Versículo 4, no dia em que Eucana oferecia sacrifícios, ele dava porções para a sua mulher Penina e a todos os filhos e filhas dela. Versículo 5, mas a Ana dava uma porção dupla, porque a amava, apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril. Versículo 6, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente a fim de irritá-la. Versículo 7, isso acontecia ano após ano. Sempre que Ana subia à casa do Senhor, sua rival a provocava, e ela chorava e não comia. Versículo 8, Eucana, seu marido, lhe perguntava, Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Versículo 9. Uma certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló,
Estando o sacerdote Eli sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou. Diga assim comigo, Ana se levantou. Fala de novo, Ana se levantou. Muito bem. Versículo 10. E com a alma amargurada chorou muito e orou ao Senhor. Versículo 11. Nessa sua oração ela fez um voto dizendo: ó Senhor dos exércitos, se tu deres atenção à humilhação de tua serva, te lembrares de mim e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida, e o seu cabelo e a sua barba nunca serão cortados. Versículo 12. Enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca. Versículo 13. Como Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada. 14. E lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Versículo 15. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando a minha alma diante do Senhor. Versículo 16. Não julgues tua serva uma mulher vadia. Eu estou orando aqui até agora por causa da minha grande angústia e tristeza. 17. Eli, que era o sacerdote da época, respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 18, ela disse: espero que sejas benevolente para com tua serva. Então ela seguiu seu caminho, comeu, e o seu rosto já não estava mais abatido. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram e adoraram o Senhor. Então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Versículo 20, assim Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu o pedi ao Senhor. Versículo 21, Ana consagra Samuel. No ano seguinte, quando Eucana subiu com toda a família para oferecer o sacrifício anual ao Senhor, e para cumprir o seu voto, 22, Ana não foi, e disse a seu marido: depois que o menino for desmamado, eu o levarei e o apresentarei ao Senhor, e ele morará ali para sempre. Versículo 23, disse Eucana, seu marido: faça o que lhe parecer melhor, fique aqui até desmamá-lo, que o Senhor apenas confirme a palavra dele. Então ela ficou em casa e criou seu filho até que o desmamou. Versículo 24, depois de desmamá-lo, levou o menino ainda pequeno à casa do Senhor em Siló, com um novilho de 3 anos de idade, uma arroba de farinha. Uma arroba, ela representava de 20 a 40 quilos aproximadamente, e uma vasilha de couro cheia de vinho. Versículo 25, eles sacrificaram o novilho e levaram o menino a Eli. 26, e ela lhe disse: meu senhor, juro por tua vida que eu sou a mulher que esteve aqui ao teu lado, orando ao Senhor. Versículo 27, este era este menino que eu pedia, e o Senhor concedeu-me o pedido. Versículo 28, por isso, agora eu o dedico ao Senhor, por toda a sua vida será dedicado ao Senhor. E ali adorou o Senhor. Só até aí. Deixa aberto, vamos voltar daqui a pouco aí. Umas considerações aqui desse texto. Primeiro, Ana com o seu marido, a outra esposa dele, os filhos dela iam adorar ao Senhor, sacrificar. Todos os anos ela ia, preste atenção, todos os anos ela ia. Todos os anos ela ia e ela dizia o seguinte: poxa Deus, o Senhor se esqueceu de mim. Deus, o Senhor se esqueceu de mim.
E quando ela orava assim, a outra esposa do seu marido, considerada rival, olhava para ela e ainda dava risada dela, porque ela tinha filhos e Ana não tinha. Mas ela ia todos os anos adorar a Deus. Como muita gente faz hoje, vai na igreja e diz que adora a Deus. Mas entra de um jeito e do mesmo jeito que entrou, sai. Ana estava vivendo isso. Apesar da oração dela, apesar de não poder ter filhos, ela ia lá com o marido e a outra família dele adorar a Deus. Um belo dia essa mulher resolveu dar um passo a mais. É interessante isso, meus irmãos, um passo a mais. Ela estava fazendo a parte dela, ela estava indo lá com o marido adorar a Deus. Mas chegou um dia que ela precisou dar um passo a mais. E nesse dia, ela foi diante do Senhor. E talvez em vez de fazer aquela oração assim, oh Deus, aquela oração, né? Oh Deus, obrigado, porque eu vim mais um ano aqui adorar o Senhor. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e tal. Aquela oração assim que às vezes até é meio mentirosa, meio hipócrita. Porque, meu irmão, diante de Deus você não precisa ser hipócrita, você não precisa nem mentir, porque Deus sabe o que você está falando. Aliás, antes da palavra chegar na tua boca, Deus já sabe o que você vai falar. E tem muita gente que vai na igreja e fica com aquelas orações, né, que enche, né, fica enchendo linguiça, fica falando um monte de coisas, e na verdade esse monte de coisas não representa nada. Talvez Ana, ela ia lá e falava, Senhor, mais uma vez estamos aqui, mais um ano orando, e o Senhor sabe, né, a outra fica tirando sarro de mim, e só porque ela tem filhos eu não tenho, mas na verdade Deus eu te amo. Aquela oração assim, me permita essa expressão, meia xoxa, que muita gente faz hoje nas igrejas. Mas o dia que ela decidiu dar um passo a mais, o texto é claro, ela foi e disse assim, Senhor, eu quero fazer um voto a Ti, Deus. Eu tenho o desejo de ter filhos. Se o Senhor me der um filho que seja, esse filho eu vou consagrá-lo ao Senhor. Ele vai servir ao Senhor todos os dias de sua vida. Meu irmão, para pensar. Uma mulher que não tinha filhos, ela vai diante de Deus e pede para Deus dar um filho, e ainda assim faz um voto de esse filho, quando nascer, deixar ele na casa de Deus para servir o Senhor. Parece até uma coisa louca e lógica, mas ela precisava dar um passo a mais. E ela deu esse passo a mais. Ela disse, Senhor, se o Senhor me conceder essa graça, esse menino vai servir ao Senhor. E foi, como dizem no popular, batata. Aquela mulher voltou para casa, teve o relacionamento que tinha com seu marido e acabou ficando grávida. Imagina a alegria de Ana, depois de ter dado aquele passo a mais, depois de ter esperado 9 meses, sei lá, 8, 9 meses, nascer a criança, e quando pegar aquela criança, dar de mamar para ela, e tipo quase um ano depois, do menino desmamado, 6, 7, 8 meses, quase um ano depois do menino desmamado, ela olhar bem para ele assim e falar, nossa, que criança linda, é o sonho da minha vida. Mas, eu fiz um voto ao Senhor, e eu vou lá cumprir com esse voto. Meu irmão, não é fácil fazer um negócio desse. Talvez qualquer um de nós não faria isso. Mas Ana deu um passo a mais. E chegou lá e disse para o sacerdote Eli, o senhor lembra de mim? Sou aquela mulher que estava aqui clamando, lembra? Deve ter até falado para ele, né? Aquela que você achou que estava meia bêbada, tal, mas não estava, eu estava cheio da graça de Deus, orando a ele, coração aberto. E naquele dia o Senhor me concedeu a bênção, e eu trouxe esse menino aqui para apresentá-lo no templo do Senhor, para ele servir ao Senhor aqui. Que todos os dias de sua vida ele sirva a Deus Todo-Poderoso. Volte para a Bíblia agora, capítulo 2. Em vez dela ir embora para casa dizendo, Senhor, entreguei meu filho, e agora? Ó vida, ó dor. Não, ela ora assim. Meu coração exulta no Senhor. No Senhor minha força é exaltada. Minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Versículo 2, ela diz, não há ninguém santo como o Senhor.
Não há outro além de ti. Não há rocha alguma como o nosso Deus. Versículo 3: não falem tão orgulhosamente, nem saia de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é Deus sábio. É Ele quem julga os atos dos homens. Versículo 4: o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Versículo 5: os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. E eu imagino que aquela estava falando dela mesma, numa oração mais um pouco lá para frente, ela disse: a que era estéril, deu luz a 7 filhos, mas a que tinha, deve estar falando da rival, a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Versículo 6, ela orou dizendo: o Senhor mata e preserva a vida, Ele faz descer a sepultura e dela resgata. 7, o Senhor é quem dá pobreza e riqueza, Ele humilha e exalta. 8, levanta do pó o necessitado, e do monte de cinzas ergue o pobre. Ele os faz sentar-se com príncipes, e lhes dá lugar de honra. Pois os alicerces da terra são do Senhor, sobre eles estabeleceu o mundo. Versículo 9, Ele guardará os pés dos seus santos, mas os ímpios serão silenciados das trevas, pois não é pela força que o homem prevalece. Versículo 10, aqueles que se opõem ao Senhor serão despedaçados. Ele trovejará do céu contra eles, o Senhor julgará até os confins da terra. Ele dará poder a seu rei e exaltará a força do seu ungido. Versículo 11, então Eucana voltou para casa em Ramá, mas o menino começou a servir o Senhor sob a direção do sacerdote Eli. Só até aí. Palavra Samuel, traduzido, assemelha-se a uma palavra hebraica que quer dizer ouvido por Deus. Como ela foi ouvida por Deus, ela deu o nome de Samuel para o seu filho. Ela não podia ter filhos, mas um dia Deus abriu a madre desta mulher e ela teve um filho, e segundo a gente entende nessa oração, pela fé até ela teve no futuro outros filhos. Porque quando Deus faz algo de uma forma maravilhosa. Quando Jesus pegou 2 pães, ou 5 pães e 2 peixes, Ele alimentou mais de 3.000 homens de uma vez, e mais de 5.000 homens numa segunda vez. E diz os textos que depois os discípulos tiveram que recolher cestos cheios. Porque quando Deus faz algo maravilhoso. Quando Deus abre uma porta, quando Deus abre as janelas dos céus, Deus manda bênção tal, sem medida. Amém, irmãos? O problema é nós acreditarmos como Ana acreditou. Mas para ela acreditar, ela precisou dar um passo. Ela precisou se levantar, ela precisou ir para frente, ela precisou abrir o coração mesmo. Ela não se preocupou. Você imagina, você está orando, imagina a cena. Você está orando, abrindo o teu coração ao Senhor Deus. Você está chorando, clamando a Ele por um milagre, e tem alguém do teu lado que olha para você e fala assim: você está bêbada? Imagina você, por exemplo, na igreja orando, clamando ao Senhor, e talvez é por isso que muita gente nas igrejas não ora assim, porque ele fica constrangido ou fica com medo. Esse irmão, o que será que ele vai pensar de mim? E esse outro, ai meu Deus, o que será que ele vai pensar? Então eu vou orar aqui. E ela lá com seu coração aberto orando: Senhor, tem misericórdia da minha vida, Pai. Deus, eu quero ir além hoje. Senhor, eu quero ver o teu milagre dentro da minha vida. Por isso que eu me levantei e estou aqui na tua presença, Senhor. Meu irmão Davi escreveu que quando Deus encontra alguém com o coração arrependido diante dele, Deus vem, Deus perdoa, Deus abençoa, Deus renova, Deus capacita, Deus faz coisas infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Resta saber como anda a nossa fé, como nós estamos. Resta saber se nós cremos na palavra, ou se a gente é mais um que vai para a igreja todo domingo, ou toda quarta, ou uma vez por mês, sei lá.
Você vai para a igreja, você adora a Deus, você dá o teu culto a Ele e vai embora do mesmo jeito, não acontece nada. De repente você fala assim, não está acontecendo nada. Eu estou precisando do milagre, parece que Deus não está vendo. E Deus está vendo, Deus sabe de todas as coisas. Deus está conosco aqui hoje. Quando a gente for embora para casa, Deus vai com a gente também. A questão é, será que nós confiamos? Ana, ela um belo dia falou, eu preciso mudar isso. Ela deu um passo a mais. Ela fez um voto e cumpriu esse voto. Ela ora ao Senhor, dedica o menino que ela ia ser mãe ao Senhor. O passo importante ela deu, ela tomou uma atitude. E eu vejo hoje, às vezes, muitos cristãos, ou pessoas que se dizem cristãs dentro da igreja. Você sabe que hoje em dia, nesse mundo gospel que a gente vive, né? Gospel nada mais é que uma palavra, o evangelho em inglês. A palavra gospel traduzida para o português quer dizer evangelho. Evangélico. Então, esse mundo gospel que a gente vive hoje, as pessoas hoje elas são cheias de, são badaladas, são cheias disso, aquilo outro, mas na hora do vamos ver mesmo, são poucos aqueles que se levantam, que vão diante de Deus, que abrem o coração, que o adoram em espírito e em verdade. Meu irmão, se não fosse assim, a Bíblia não diria que Jesus falou, na verdade, que Deus procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Se não fosse assim, não teria esse texto na Bíblia. Porque Deus, por exemplo, o Senhor Jesus está conosco aqui hoje. A Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor. As canções que nós cantamos foram para adorá-lo. Ele está com a gente aqui hoje. Mas será que nós estamos aqui mesmo com o coração voltado para Ele? Ou será que a gente está assim, poxa, que hora que vai acabar hoje? Eu tenho que pagar uma conta amanhã. Ai meu Deus, eu estou tão cansado. Ai, será que eu vou conseguir dormir de noite? Que essa noite eu não dormi nada. Ai, será que na hora que eu for embora alguém vai me roubar? Meu Deus, tem misericórdia. Se ela está assim, ou você está aqui dizendo o seguinte: ai meu Deus, hoje eu quero dar um passo a mais. Eu quero sair daqui renovado. Eu quero sair daqui cheio do teu espírito. Eu quero sair daqui com a tua unção dentro do meu coração. Eu quero sair daqui com a certeza de que se eu viver amanhã, o amanhã vai ser melhor do que hoje. Mas tem muita gente que infelizmente não toma essa atitude. Isso hoje, inclusive aqui na nossa igreja. Tem gente que tem uma situação favorável na sua vida. Ele come, ele bebe, ele anda, ele dorme, ele tem uma casa, ele tem uma cama para dormir, tem um travesseiro para recostar a cabeça, ele tem roupas para vestir, tem até um trabalho, mas ainda assim ele fica naquela, eu acho que não está acontecendo nada, meu Deus. E quando eu estava estudando sobre isso, eu pesquisei algumas coisas na internet e encontrei a história de uma mulher. Eu pedi até para que eles colocassem aqui a foto dessa mulher. Essa mulher é de uma igreja evangélica. O nome dela é Fernanda Lima. Uma amiga dela, que a conheceu também na igreja, escreveu num blog a história dela. Fernanda Lima sofreu um trágico acidente na véspera do Dia das Mães de 98. Um acidente que matou 14 jovens que voltavam de um congresso. Eles voltavam de um congresso, o lugar onde estava o carro, onde estava o ônibus, sofreu um acidente grave. E nesse acidente morreram 14, e ela ficou numa cadeira de rodas aos 18 anos de idade. Segundo essa amiga que escreveu no blog, ela disse: poucas pessoas como a Fernanda fazem perguntas tão profundas quanto a experiência que procuram ter com Deus. Mas ela escreveu, nem sempre foi assim. Ela escreve da amiga, como ela mesma se define, até o acidente, ela era uma pessoa normal. Leia-se, espiritualmente superficial. Porém, após a tragédia, ela aprendeu que poder tem as simples, mas imprescindíveis decisões. Em vez de ela ficar sentada numa cadeira de roda chorando o resto da vida, que ela estava saindo de um congresso, um lugar que ela estava adorando a Deus, e de repente no meio do caminho sofre um acidente, ela vai parar numa cadeira de rodas, ela tinha todas as razões para ficar sentada ali chorando pelo resto da vida. Mas essa mulher tornou-se uma atleta paralímpica, ganhou medalhas de ouro na natação,
e bateu vários recordes. Mais do que isso, ela testemunhou sobre a sua vida, o seu acidente, para nadadores e comissões técnicas de que ela participou. Ela terminou a faculdade, ela concluiu o curso de inglês, ela trabalha como secretária executiva de uma multinacional em São Paulo. Ela comprou um carro, ela tem o seu apartamento, ela aprendeu inclusive a viver um tempo sozinha, assim, morar sozinha. E ela tem agora testemunhado por todo o Brasil, falando de sua experiência de superação e busca por Deus. Fernanda Lima. Eu quando li isso, eu falei assim, essa deu um passo a mais. Ela podia ficar ali chorando, ninguém tem piedade de mim. Não, ela disse, Deus é comigo. Senhor, eu quero te servir. E mesmo como atleta, ela ganhou muitas pessoas para Cristo com o seu testemunho. As experiências que a gente vê de pessoas na Bíblia, uma outra que eu quero te relatar aqui rapidamente. Falei de Ana, quero te falar sobre Neemias. Neemias era um cara que vivia como copeiro de um rei. E nessa de viver como copeiro de um rei, ele vivia como escravo, ele estava escravizado. Mas o seu serviço, o seu amor por Deus, era tão grande que tudo que ele fazia para o rei, ele fazia com amor. A ponto de o rei, inclusive, gostar de Neemias. E é interessante que uma vez, conta a história, que Neemias estava meditando lá na sua casa e ele encontrou ou reencontrou uma pessoa que vinha lá de Jerusalém. E ele perguntou, como é que está Jerusalém? Como é que está o povo lá? Como é que estão os nossos irmãos? Eu acredito que eles conseguiram colocar no telão aqui, Neemias capítulo 1, versículo 3. E eles me responderam, aqueles que sobreviveram ao cativeiro, estão lá na província, mas passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Versículo 4, quando Neemias ele disse, quando eu ouvi essas coisas, eu sentei-me e chorei. Eu passei dias lamentando-me, jejuando e orando ao Deus dos céus. Aí depois de tanto chorar, depois de tanto lamentar, depois de tanto jejuar, ele deu um passo a mais. Ele falou, eu não aceito essa situação. Não aceito essa situação. Não é possível. Aí, capítulo 2 de Neemias, versículo 1, no mês de Nisan, ou Nisan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Versículo 2, por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo, ele diz, versículo 3, eu disse ao rei, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados os meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? Versículo 4, o rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então eu orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se o seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde os meus pais estão enterrados, em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Versículo 6 e último dos que quero ler, então o rei, estando presente, a rainha, sentada ao seu lado, perguntou-me, quanto tempo levará a viagem? Quando que você voltará? Então eu marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. Diz o texto, se você não leu a história de Neemias, pega um dia na sua casa e lê o capítulo, o versículo, o livro todo de Neemias. Acho que deve ter 10, 12 capítulos. Interessante que quando ele sabe da notícia do seu povo, da sua terra, sofrendo humilhação, tristeza, ele chora, chora, chora.
ele jejua, ele clama a Deus. Aí um belo dia ele fala, pera um pouquinho, eu vou além. E você sabe, se você não sabe, na história da Bíblia e na história dos reis do passado, para você ter um tete a tete, um papo com o rei, era preciso o rei autorizar. Você tinha que marcar uma audiência e o rei talvez te atenderia. Como Neemias era copeiro, ele estava próximo, você imagina, todo dia ele servindo o rei, ô seu rei, sirva-se, quer mais um pouquinho? Que ele poderia falar assim, ei rei, tomara que morra quando tomar esse vinho, desgraçado, porque eu estou aqui preso. Não, ele, ô seu rei, pois não. Até que um belo dia ele vai com a cara triste, ô seu rei, o senhor quer um vinho? Ele falou, o que está acontecendo com você, Neemias? Fala aí, porque isso aí, você está doente? Não, não estou. Então, alguma tristeza, isso aí só pode ter uma tristeza no teu coração. O que está acontecendo? Eu fiquei sabendo de uma notícia triste. O meu povo lá, a cidade onde meus pais estão enterrados, vou falar no papo de hoje, né? Está toda zoada. Zoaram tudo lá. Quebraram os muros. O povo está triste, sofrendo, escravizado. E eu aqui estou tão triste, com o coração apertado. Aí o rei fala para ele, bom, então pede alguma coisa. Meu irmão, isso só Deus pode fazer. Mas Deus só fez porque Neemias deu um passo. Ele já fazia a parte dele. Ele já orava por Jerusalém. Ele já orava pelo povo. Mas isso não bastava, ele precisava dar um passo. E diz o texto que o rei fala para ele, o que você quer? Ele fala, se o rei permitir, eu gostaria de ir lá e de reconstruir aquela cidade. Aí o rei falou, pô, mas você vai demorar muito? Gostava tanto dele, né? Você vai demorar muito? Ele falou, não, estabeleceu um prazo. Pelo texto bíblico, foram uns 50 e poucos dias. Ele voltou lá, ele pegou cartas do rei. Tinha gente contra ele, mas ele voltou lá. Ele leu textos da Bíblia, ele e Esdras, textos antigos, animou o povo se levantou, o povo começou a reconstruir muro, o povo reconstruiu o seu amor por si próprio, eles viram Deus agindo, e gente lutando contra, mas ele dizia, não, o Senhor está com a gente, vamos lá irmãos, e eles reconstruíram Jerusalém, e Jerusalém voltou a ser uma cidade abençoada, só porque um dia ele deu um passo. Por isso que eu estou falando que hoje é noite de você talvez dar um passo na tua vida. Porque você talvez seja assim, eu estou orando, mas não acontece nada. Eu estou isso, aquilo, outro, mas não acontece nada. Eu estou pedindo para Deus aí para eu casar, e eu estou vendo que não acontece nada. Daqui a pouco aparece aí o Zé Mané, eu vou acabar casando com ele. Não, dá um passo a mais. Chega diante de Deus hoje e fala assim, Senhor, eu quero assumir um compromisso de esperar pelo Senhor, de casar com alguém que seja preparado pelo Senhor para ser bênção na minha vida e eu ser bênção na vida dele. Senhor, eu estou aqui hoje, o Senhor sabe o meu problema, mas eu quero dar um passo a mais, Senhor, pela fé. E toda vez que eu falo isso, eu lembro de vida financeira, porque tem gente que até hoje está com a vida financeira amarrada, porque ele nunca deu um passo a mais. A gente fala assim, eu vou dar meu dízimo, mas eu vou dar do que sobra, eu vou dar só o que eu tenho, hoje eu vou dar um pouquinho, ele não dá um passo. E por isso que vive sempre na mesma ciranda. Tem gente que às vezes ele está aflito, amargurado, mas ele já acostumou com aquilo. Ele já acostumou, então ele vê assim, tá bom, né? Se você for no Nordeste, você vê as pessoas passando fome, necessidade, faltando água. Faz 5 anos que não chove num lugar lá. Agora fizeram essa obra de ligação do Rio São Francisco para irrigar cidades lá. E gastaram bilhões, roubaram milhões. E ainda assim o negócio não está servindo para quase nada. E o povo está 5 anos lá sem água assim, é Deus que quer. Meu irmão, Deus não quer isso. Se tiver gente que dá um passo a mais, que pela fé ora, que clama, que se for o caso faz um voto, mas que está ali à frente, como Neemias, Senhor eu vou orar, como Elias, Senhor eu vou orar e vai chover, e Elias orou e choveu, como Elias orou, caiu o fogo do céu, choveu o fogo do céu. Nós estamos precisando de gente assim hoje que dê um passo a mais, fala assim, Senhor eu quero mudar a minha vida, eu não quero mais viver essa vidinha medíocre, mediana, de crente que vai na igreja, canta corinho, bate palma, vai embora para casa, como é que você está? Eu estou bem, irmão. Outros, como é que você está, irmão? Estou como Deus quer. Como é que você está, irmão? Estou empurrando com a barriga. Como é que você está, irmão?
estou vivendo numa luta. Mas não é para ser assim. Você pode estar passando por uma luta, mas Deus já te deu a vitória. Cristo já morreu na cruz do Calvário, já nos deu a vitória. O que está faltando é nós tomarmos um posicionamento de cristão. E para encerrar hoje aqui, eu quero orar com você. Para aqueles que querem realmente dar um passo de fé hoje. Eu quero te convidar para você, como Ana fez, se levantar. Ótimo. Todos se levantaram. Ótimo. Deus está aqui. E eu quero te convidar para você ir além, se você tiver realmente fé. Você creu na palavra que foi pregada hoje? Amém. Foi para você? Creu? Amém? Deus falou contigo? Amém. Nossa, que amém fraco. Vou falar de novo. Deus falou contigo? Amém. Então eu quero te encorajar a você dar um passo de fé. E vir aqui na frente e falar: Senhor, eu estou aqui porque eu creio na tua palavra, eu sei que o Senhor vai mudar a minha vida. O diabo vai lutar contra, mas maior és tu que está em mim, Senhor. Vou mudar a minha vida hoje.